manhã eu já conversei com uma pessoa importante do clube que me disse o Corinthians terá muito cuidado para escolher o novo nome. E aí, já devolvendo para vocês, para a gente falar um pouco mais sobre isso, o que o Corinthians quer? Não repetir o que fez no ano passado com aquele período do Coelho, interino, onde o Corinthians perdeu tempo até trazer o Mancini para se livrar do rebaixamento. O Corinthians quer alguém que trabalhe bem a categoria de base para seguir esse trabalho com os meninos, que está sendo bom até esse momento, e algum técnico que não custe muito caro pela situação financeira do clube. E aí é difícil encontrar aí um nome que agregue todas essas qualidades, né? O que vocês acham? Com tudo isso, só o Corinthians também que é isso, né? Cara barato, que aproveite a base, né? Só o Corinthians. Mas aí é o seguinte, eu vou fazer a pergunta para o Marra, para o Eugênio, e o Ortega pode passar qual caminho o Corinthians está seguindo. Vocês acham, Eugênio, você acha que é momento de Corinthians? Talvez seja uma pergunta que até induza a resposta, né? Mas é o momento do Corinthians pensar em um treinador que já conhece o clube ou fazer apostas como, por exemplo, Palmeiras e Corinthians e São Paulo fizeram em treinadores estrangeiros ou não tão conhecidos aqui no Brasil? O que você acha, Eugênio? Olha, para mim, sinceramente, não, nesse momento, você vai pensar em técnicos que já conhecem o clube. A gente vai voltar na história do Carille ali, né? Ele não vai trazer o Osmar Loss de volta, por exemplo, né? E outros que passaram e não deram certo. O Mano não dá para trazer. O Mano está lá na Arábia Saudita. Então quem é que tem assim, que conhece o clube? Eu acho que o Corinthians pode ousar, buscar algo diferente, tentar buscar uma cabeça diferente, alguém que, né, tem um pensamento mais progressista, não sei. Mas passa muito pela cabeça da diretoria, porque muitas vezes isso é atrelado a outras questões. Tá? Não é só o interesse técnico, tem uma série de outras situações que envolvem o time de futebol, né, que envolvem não só política, mas mercado. Mercado dita muita coisa. É esperar para ver. Mas, repito, assim, eu não tenho um nome, eu acho que dificilmente vai haver um nome perfeito para encaixar no Corinthians hoje. E quem quer que chegue vai ter que começar um trabalho do zero, diante de muita pressão, de um elenco que não é dos melhores do país. Eu não tenho essa resposta não, Bruno, se é melhor que alguém que venha de fora, porque talvez seja alguém que venha de fora, porque por simplesmente você não ter, assim, um nome incontestável também, que conheça o clube. Vamos trazer o Tite. Beleza, traz o Tite. Aí sim. O Tite conhece o Corinthians. O CBF, dá licença aí. Tite, volta aqui para o Corinthians. Resolve aqui o nosso problema. Aí seria dos sonhos, mas não é o caso. Né? Ortega, e você consegue dar um parecer sobre isso? Porque o nome do Carille ontem nas redes sociais, né, foi para Trending Topics. O torcedor voltou a falar muito sobre ele, Ortega. Não, sem dúvida, Mário. O torcedor tem o nome do Carille com muito carinho, até porque, como disse o Eugênio, né, o Tite seria ali o ideal, mas é impossível. Então, dos técnicos recentes de um Corinthians vitorioso, o Tite está na seleção, o Mano voltou a estar empregado e o Mano está num seleto grupo aí, ao lado do Abel, do Lisca, de treinadores que recentemente tiveram algumas provocações, alguns problemas quando enfrentaram o Corinthians e estão ali numa certa lista negra e que rapidamente não serão comentados como técnicos do Corinthians, não. Então, é claro que o Carille é um técnico que sempre vai ser comentado e lembrado, até porque está no final de contrato, né, com o clube que ele está dirigindo no mundo árabe, e o Carille não deve permanecer. É praticamente certo isso, que ele não continua por lá e volta. Então é um nome, só que o Corinthians vai esperar até lá, acho muito difícil. Então, para ser o Carille, teria que ter um acerto de rescisão de algumas semanas antes do fim do contrato dele por lá. Alguns nomes que já foram comentados internamente, oferecidos e discutidos, isso a gente já pode dizer. Odair Hellmann está empregado, ex-técnico do Inter e do Fluminense. O Guto Ferreira também está empregado.
E alguns nomes que estão desempregados nesse momento. Antônio Carlos Zago, que fez uma boa campanha com o Red Bull Bragantino, estava no futebol japonês e voltou. O Diego Aguirre, da mesma forma, está sem trabalho nesse momento. O único estrangeiro até esse ponto que eu tenho de informação que foi discutido internamente. E também o Dorival Júnior, que é um técnico que agrada uma das pessoas importantes lá dentro e desde antes da chegada do Mancini. Então, todos esses nomes já foram comentados, discutidos, mas o Corinthians não fez proposta por nenhum deles, Bruno. Só uma coisa, tem muito torcedor aqui que pergunta do Renato, você não citou. Você sabe se tem interesse, se teve alguma coisa com o Renato? Sim, o que eu sei do Renato, Bruno, é que ele foi o nome mais pedido por pessoas no WhatsApp do Duílio. O que mais chegou de mensagem é tenta o Renato, tenta o Renato, tenta o Renato. Renato é o primeiro da lista de pedidos de torcedores, de conselheiros e de sócios. O que eu ouvi é que, sem mesmo um contato com o Renato, pode até ser que o Corinthians entre em contato, porque, claro, de todos esses nomes que a gente falou, tirando o Carille, né, é aquele de maior peso. Aquele que chegaria para mudar, talvez, um pouco o patamar de coadjuvante que o Corinthians tem hoje. Mas as pessoas acham que custa muito caro. Então, o Renato tem essa imagem, né, de que é um treinador caro para o momento do Corinthians. Mas se o Corinthians entrar em contato e conversar, talvez descubra que não seja tão caro assim. Então, a gente tem que esperar um pouquinho. Tem o pessoal aqui na hashtag também, eu vou mandar para o Marra, o pessoal montando a lista, tá? O torcedor já tá passando. Traz o BKSS, quero o BKSS. O Jorge Luiz mandando, hashtag SC Brasil, é o BKSS. Os torcedores estão aqui pedindo nomes também. Marra, dessas opções aí também trazidas, nesse momento é melhor trazer alguém que já conhece o Corinthians, ainda mais pelo momento difícil, né, financeiro e político do clube também? Na minha modesta opinião, sim, Mariana. Mas aí a gente está falando aqui com um papa, com alguém que está dentro do dia a dia do Corinthians há algum tempo. E eu já tive a oportunidade de conversar com o Flávio Ortega, pegando ele ali no corredor, batendo um papo, já paguei pão de queijo para ele, essas coisas, né? Ortega, tem umas coisas... Ortega, eu não vou falar que é uma pergunta não, mas como esses repórteres fazem no dia a dia, 2 em 1, aqui são as 3 em 4 mais ou menos, viu, Ortega? Vamos lá. Qual o nível de relacionamento hoje do Duílio, trazendo até para o fã de esporte, né, gente? O Duílio, ele é um novo presidente do Corinthians, mas ele é, na cena histórica do Corinthians, alguém muito importante. E a importância está até no sobrenome dele, tá? E aí é um contexto histórico muito grande. Qual a relação hoje do Duílio e da corrente que ampara o Duílio com o Carille? E uma outra, porque a relação anterior não era boa, né? E uma outra, a saída do Casares, as possíveis saídas de Otero e de Gemerson, financeiramente o que vale isso para o Corinthians? E o Corinthians vai com esse dinheiro, se eles saírem mesmo, né, Otero e Gemerson, vai com esse dinheiro priorizar qual posição? Porque o comando do ataque está complicado, né? Prazer estar com você, Ortega. Outro, igualmente, Barra. Não, só prazer para os esportes, que é verdade, sim, pagou o pão de queijo, diferentemente do Zé Elias, que só fala que paga e não paga, o Marra cumpre a promessa. Sem dúvida, o Carille tem um relacionamento muito bom com as pessoas que estão lá hoje. O Marcos citou aí um relacionamento ruim, e a gente explica aqui, foi com o ex-presidente André Sanches, né? Uma rota de colisão até aquele momento. Hoje, se o Carille voltar ao Corinthians, ele tem um bom relacionamento, não só com o presidente, mas com o ex-presidente, hoje diretor de futebol, Roberto de Andrade, e também com o Alessandro, que esse trio aí forma o comando do futebol. Então, eu não vejo como nenhum tipo de dificuldade o relacionamento para a volta do Fábio Carille, eu vejo mais a questão do tempo. Ele precisaria sair das últimas semanas que ele tem ainda de contrato para vir imediatamente. O Corinthians não vai esperar. O Corinthians quer dia 30 desse mês contra o Atlético Goianiense em Itaquera, o início do Brasileirão, já ter um novo técnico, trabalhando alguns dias, inclusive. Sobre os jogadores que vão sair, não mudou nada. Imagino que nem a chegada de um novo técnico possa mudar o panorama que é de saída do Otero, de tentativa de permanência do Gemerson, caso ele reduza bastante a pedida salarial, senão também não fica. E o dinheiro que o Corinthians está economizando nesses primeiros meses, o Corinthians não pretende reinvestir num técnico de peso,
e de nenhuma contratação bombástica, mas sim jogadores pontuais para o ataque. Então, se fala muito do Dentinho, que já está no Brasil, se fala muito da chegada de um novo centroavante. O Corinthians deve se reforçar no ataque em contratações pontuais. Lembrando, até esse momento, o Corinthians é o único clube dos que vão disputar o Brasileirão da Série A que não contratou ninguém na temporada 2021, justamente pela condução do Duílio de redução de gastos. Ortega, muito obrigada por todas as informações. Pode ter certeza que a gente vai te acionar muito ainda ao longo da semana. Obrigada. Valeu, Mário. Eu que agradeço. É plantão agora. 24 horas em busca do novo comandante. A gente volta a qualquer momento com novas informações. Um abraço. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.